Vamos para o último módulo, que é o 14 do caderno 2. Círculo e circunferência. Objetos de conhecimento. Diferença entre círculo e circunferência. Ângulo central. Medidas de um arco. E o número π. Ok? Então vamos lá. Então tem uma circunferência de centro O e raio R. Então tá aqui, centro O e o raio é essa linha aqui, R minúsculo. Circunferência é uma figura plana formada por todos os pontos que estão na mesma distância, não nulos, de um ponto determinado, que chamamos centro. Denominamos essa distância de raio da circunferência. Então, todos os pontos que formam essa linha aqui, em relação ao centro, é chamada de circunferência. Agora, temos um círculo de centro R e não tem raio. Pode ver que não tem um Rzinho. Círculo é a figura plana formada por uma circunferência e pela região interna dessa circunferência. Então, toda vez que eu falo da parte interna da circunferência, eu estou falando de círculo. E toda vez que eu estiver falando sobre o limite, a linha que dá limite ao círculo, eu falo de circunferência. Então, essa linha aqui é a circunferência. A parte interna da esfera, eu falo círculo. Elementos. Então, vamos analisar os elementos do círculo e da circunferência. Então, vamos lá. Começando pelo raio. Segmento que liga o centro a um ponto da circunferência. No exemplo, OA é um raio. Então, aqui, OA é um raio. Então, é a distância que liga o ponto central a um ponto qualquer na circunferência. Corda, segmento que liga dois pontos da circunferência. No exemplo, CD é uma corda. Então tá aqui, ó, CD é uma corda. É a distância que liga dois pontos qualquer da circunferência. Então isso é uma corda. Diâmetro, corda que passa do centro da circunferência. O diâmetro é a maior corda de uma circunferência e sua medida é igual ao dobro da medida do raio. No exemplo, EB é um diâmetro. Então, ela passa no meio, em cima do meio, de um ponto a outro. Então, essa corda aqui é chamada de diâmetro. E a metade dela é um raio. Então, quer dizer, de OA eu tenho a metade de um diâmetro. Se eu tivesse de O até o outro lado, seria um diâmetro. Arco, parte da circunferência determinada por dois pontos dela. No exemplo, CB é um arco. Então, aqui, essa voltinha aqui, do C até o B, dá um arco. Segmento circular, região plana, denominada por um arco e pelos dois raios que têm extremidades coincidentes com as extremidades do arco. Ele é como uma fatia do círculo, feita a partir do centro. No exemplo, a região verde é o setor circular. Então, temos aqui, ó, a parte. Então, a gente teria esse raio aqui e esse raio aqui. O que tiver entre esses dois raios é o setor circular, que é essa parte verde todinha. Segmento circular, região plana delimitada por uma corda e pela circunferência. No exemplo, a região cinza
é um segmento circular. Então, quer dizer, o que ficou demarcado pela corda significa que é o segmento circular. Tá? Setor, ele trabalha com 2 raios. Segmento, ele segue conforme uma corda. Ok? Objetos equidistantes. Em um dia ensolarado, Augusto e seus colegas decidem visitar a escadaria do Selarón, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. A ideia é ir de metrô até a estação mais próxima da escadaria e finalizar o percurso a pé. Para facilitar o percurso, eles imprimiram um mapa da região e, observando, perceberam que nas redondezas da escadaria existem 2 estações, Cinelândia e Glória. Sem saber qual é a mais próxima da escadaria, Augusto teve a seguinte ideia. Ele fixou o ponto cega do compasso no ponto em que está localizada a escadaria e abriu até a estação da Cinelândia, traçando então uma circunferência que cruza essa estação. Com isso, ele conseguiu determinar que a estação Glória é a mais distante da escadaria de que a estação Cinelândia. Tendo em vista que as estações Cinelândia e Glória não são equidistantes em relação ao ponto onde está localizado a escadaria Cinelón, Augusto e seus colegas optaram por saltar mais próximo, que é a estação de Cinelândia. Então tá aqui, ele fez um mapa, pegou o ponto central e fez um círculo. Tá? A composição artística no compasso. As circunferências estão presentes em diversas composições artísticas, como pinturas, tapetes, peças e mandalas. Até em igrejas antigas utilizaram-se as formas geométricas em suas construções, principalmente nas rosáceas, estruturas de vidro coloridas presentes em cardeais góticas. Então, a rosácea da Catedral de Reims, na França. Então, olha como tem círculo. 1, 2, 3 e por aí vai. Tem o principal, mais círculos pequenininhos, mais círculo no centro. Então, várias formas de círculo fazendo construções. Com o auxílio de um compasso, podemos realizar a composição artística de formas mais variadas. Veja como o desenho da flor de 6 pétalas. Construa uma circunferência e marque o ponto A. Mantenha a mesma abertura e fixe um ponto cego do compasso no ponto A e trace um círculo passando pelo ponto O, tocando a circunferência em 2 pontos. Novamente, mantenha a mesma abertura, fixe o ponto cego no ponto B e tire
repita o procedimento anterior. Sempre mantendo a mesma abertura, repita o processo deslocando o ponto cego entre os novos pontos C, D, E, F, conforme a ilustração. Então, para o C, né, para o D, e para o E, e para o F. Veja outros desenhos possíveis usando o mesmo método. Quer dizer, depois que montou isso aqui, pega daqui e faz o círculo, pega daqui e faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Posições relativas de um ponto e uma circunferência. Observe a circunferência do centro O entre três pontos apresentados, A, B e C. Aqui o ponto O, A, B e C. Esses pontos são localizados não apenas em lugares diferentes do plano, mas em regiões diferentes em relação à circunferência. O ponto A está sobre a circunferência. Por isso, dizemos que o ponto A pertence à circunferência. O ponto B está na região interna da circunferência. Por isso, dizemos que o ponto B é um ponto interno na circunferência. O ponto C está na região externa da circunferência. Por isso, dizemos que o ponto C é externo à circunferência. Podemos observar que todos os pontos que pertencem à circunferência são pontos equidistantes do centro. Ângulo central e medida de um ângulo. Chamamos de ângulo central da circunferência um ângulo qualquer cujo vértice é o centro da circunferência. Na figura abaixo, CAB é um ângulo central. Então, aqui, ó, fez um ângulo cujo centro é o A, então significa que isso aqui é um ângulo central. Todo ângulo central determina um arco da circunferência. Por isso, definimos que a medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, a medida disso aqui é igual a isso aqui. Quer dizer, a medida de A e B é alfa, porque o ângulo em questão é alfa. Então aqui, medida A e B é 45. No segundo, a medida de C e D é 90. E outro exemplo aqui, a medida de E e F é um ângulo 180. Como o arco é uma linha, também podemos medir o comprimento deles. A figura abaixo mostra três circunferências com o mesmo centro A. O ângulo central de 60 determina três arcos diferentes, um em cada circunferência. Podemos constatar que o comprimento do arco PC é maior que o comprimento do arco ED e que é maior que o comprimento do arco GF. Porém, como os arcos foram determinados pelo mesmo ângulo central, eles têm o mesmo grau. CB é igual a ED, que é igual a GF, 60 graus. Então tá aqui. Ó, circunferência. Então eu tenho aqui, ó, a medida desse,
a medida desse e a medida desse. Então esse é diferente desse, que é diferente desse. Mas todos eles têm um ângulo de 90. O número π. O número π é um número irracional cujo valor é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32 e reticência, com uma sequência infinita de dígitos. Esse número pode ser obtido por meio das medidas de comprimento e do diâmetro da circunferência. Os primeiros registros de cálculos da razão entre perímetro, que representa o comprimento, e a distância foram encontradas nas antigas civilizações babilônicas e egípcias. Naquela época, já se sabia que essa razão resulta em um número maior que 3. O matemático Arquimedes, de Siracusa, de 287 a.C. até 212 a.C., foi o primeiro a calcular com uma boa precisão dessa razão. Por isso, o π também é chamado de constante de Arquimedes. Apesar de ser alvo de estudos há muito tempo, o π passou a fazer parte do símbolo matemático somente no século XVIII, quando o matemático galês William Jones, que viveu em 1675 e morreu em 1749, propôs que a letra grega para representar a razão ao comprimento à distância. Quer dizer, a letra grega, π. O valor de π é um número decimal não periódico, com infinitas casas decimais. E é costume de vestibulares, Enem, concursos e todo tipo de questões envolvendo constante arredondarem para 3,14. Quantas casas decimais do número π são conhecidas? São conhecidas 51. Olha só, 51.539.600.30. Representa o quê? Ó, mil, milhão, bilhão. 51 bilhões 539 milhões e 600 mil por Y Camada e D Takahashi, da Universidade de Tóquio, em 1997, e em 21/8/1998 foi calculado o projeto PIREX. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 9, 12. Então quer dizer mil, milhão, bilhão, trilhão. 5 trilhões elevado a A de casas binárias de π. Então eu botei aqui um exemplo aqui de quantos números tem. Tem mais de 51 mil, quer dizer, bilhões. Então, quer dizer, ia ser muito difícil botar todos os números aqui. Então, eu botei nessa representação. Só que o mais usado é 3,14. Ok? Uma situaçãozinha, problema aqui para a gente fechar. Em um domingo à noite, uma família comprou uma pizza com formato circular,
de 20 centímetros de raio. Essa pizza foi dividida igualmente em 8 fatias. Depois de todos terminarem de comer, sobraram 2 fatias, dispondo-se apenas de potes quadrados, qual deverá ser a menor medida de lado do pote para ser possível guardar 2 fatias, sem que a fique em cima da outra. Resolução. Cada fatia pode ser associada a um setor circular representado correspondente a 8 partes da pizza. Considerando a pizza um círculo, então cada fatia tem um ângulo central medindo 360 dividido por 8 tem 45 graus. Isso quer dizer que as 2 fatias restantes correspondem a um setor de 45 vezes 2 fatias dá 90 graus. Portanto, a medida de lado do pote quadrado deve ser igual a um raio da pizza, ou seja, 20 centímetros. Exercício. Questões do livro, página 435, questões do 1 ao 5, 436, questões de 6 a 8. Colocar os cálculos no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Quem não tem um livro físico pode consultar no livro digital na plataforma PH. Um abraço a todos e até a próxima.